Jornal da Manhã, Paraná. E o Grupo RIC e a Jovem Pan seguem com a cobertura das eleições 2024 aqui em Ponta Grossa, com as sabatinas com as candidatas à prefeitura da cidade. As duas entrevistas terão 30 minutos e a nossa intenção, é claro, é dar aos pontagrossenses mais uma opção para verificar ideias e propostas para que possam fazer uma escolha consciente. A convidada de hoje é Mabel Canto, do PSDB. Candidata, bom dia, o seu tempo começa a contar a partir de agora. Primeiro, eu quero saber como é que a senhora está encarando essa ida ao segundo turno. Bom dia, Mark. Bom dia a todos da Jovem Pan. Como sempre, né, é uma campanha muito corrida. Segundo turno, ele é muito curto, né, o espaço de campanha é muito curto, mas está sendo muito bonito, né, por onde nós andamos aqui em Ponta Grossa, a gente recebe muito carinho, muito apoio, população acreditando nessa mudança que precisa acontecer. É uma campanha novamente histórica entre duas mulheres, né? Nossa cidade, ela acaba sendo sempre muito conservadora, e ter duas mulheres, né, nesse segundo turno, mostrando essa representatividade feminina, né, de que podemos ocupar esse espaço de poder, é muito importante. É uma luta que eu tenho, já como deputada na Assembleia Legislativa, desse empoderamento da mulher, dela ocupar esses espaços de poder, de decisão. Então, eu fico muito feliz. Candidata, é uma reedição do segundo turno das eleições de 2020. Como é que a senhora está encarando isso? Eu sinto que ficou aquele gosto na cidade, que aquela eleição não foi totalmente resolvida. Claro, a Elizabeth Schmidt ganhou, fez o seu mandato, mas que ficou aquele gosto de ter mais um pouco de debate. Você sente isso também? Com toda certeza, principalmente porque durante toda a gestão da atual prefeita, né, nós fomos oposição desde o início, apontamos sempre o que estava acontecendo de errado, pontuando que precisava melhorar. Então penso que é uma reedição também desses 4 anos de governo, aonde de um lado tem a atual gestão e do outro lado tem a Mabel, que foi oposição, né, que sempre foi combativa, mostrando a realidade do povo de Ponta Grossa. Candidata, a senhora foi ali em primeiro lugar para o segundo turno na vírgula da vírgula, né? A senhora fez 27,87%, a Elizabeth Schmidt 27,51%. Como é que está o clima na cidade? Tá muito acirrado, né? A gente já esperava esse resultado no primeiro turno, porque nós tínhamos, de fato, 4 candidaturas muito fortes, né? 4 candidatos fortes. Então, ia ser ali bem acirrado. E é o que está acontecendo novamente aqui nesse segundo turno, né? A gente vai conversando com as pessoas, vai vendo que há uma divisão, de fato, aqui em Ponta Grossa entre as duas candidaturas, e acredito, né, que o resultado também vai ser bem próximo, né, vai ser bem acirrado. Você esperava de verdade, candidato? Eu pergunto pelo seguinte, né, sua adversária, né, começou ali tendo que procurar um novo partido na véspera da eleição, tinha muitas dúvidas se ela conseguiria de fato chegar ao segundo turno. Como é que você vê essa construção dela? Eram 4 candidaturas fortes. A princípio, a prefeita, né, estava mais embaixo nas pesquisas, mas nós fomos notando, né, pelos trackings diários que a gente fazia, que havia, né, ela ia subindo um pouquinho e o outro candidato, ele ia caindo. Mas, assim, no final ali nós já tínhamos esse entendimento de que seriam as duas mulheres realmente no segundo turno novamente. Candidata, a campanha tem sido muito pesada em Ponta Grossa, no sentido de troca de acusações. Tanto a senhora como a sua concorrente reclamam dessas agressões mútuas aí. Como é que você está vendo isso? Eu acho que é por conta dessa disputa acirrada, né, Mark? Quem entrou na campanha entrou com tudo, os apoiadores, né, de ambos os lados, a gente vê, é o sentimento de querer mudar as coisas, por exemplo, do nosso lado, e de mostrar a verdade. Está se falando muito em verdade em ambas as campanhas. O que eu mostro é a verdade da população, né? Nós mostramos a realidade, o que está acontecendo, o que aconteceu nos últimos 3 anos, mostrando, por exemplo, que nesse ano tudo está acontecendo em Ponta Grossa. Tem obra para tudo quanto é lado, programas estão sendo feitos nesse ano, coisas que não aconteceram nos últimos 3 anos. A prefeita virou uma gestora de último ano,
de governo. Então a gente precisa pontuar isso, porque a população ela não pode mais ser enganada às vésperas das eleições com obras bonitas, né, com a cidade maquiada como está sendo feito. A gente precisa mostrar, porque depois quem sofre é a população, né? Depois não adianta reclamar que não foi bem, que não está indo bem, sendo que a gente já teve durante 3 anos um governo bem mais ou menos, que não mostrou a que veio e que só agora decidiu mostrar obras aqui em Ponta Grossa. Candidata, a sua concorrente lhe acusa de não ter destinado emendas a Ponta Grossa. Isso é verdade? Isso não é verdade. Inclusive, eu estive com ela na prefeitura no ano passado, entregando emendas para a própria gestão da prefeitura. E fora isso, nós destinamos muitas emendas através dos órgãos estaduais. Por exemplo, pela Escola Mais Bonita, nós conseguimos fazer a reforma de 20 colégios aqui em Ponta Grossa, entregando também computadores, né, equipamentos para essas escolas. Os hospitais de Ponta Grossa, todos os anos de emendas, eu entreguei emendas de equipamentos para que eles possam equipar, melhor atender a população. Maternidade do Hospital Regional, fui eu que equipei toda ela, foram 20 leitos, né? Desde cama até desfibrilador, os bercinhos, né? Foi uma emenda aí de 2,5 milhões de reais. Ajudei a Santa Casa de Misericórdia com mais de 1,5 milhão de reais. O Bom Jesus, que era um hospital que corria um sério risco de fechar suas portas em Ponta Grossa, ele conseguiu fazer a renovação do seu contrato através de uma intermediação minha junto à Secretaria de Estado da Saúde. Nós ajudamos o SIAT, né, os bombeiros com equipamentos, com viaturas de salvamento, com a própria ambulância. Na prefeitura, eu entreguei 2 ambulâncias para a prefeita, inclusive uma era para um distrito aqui de Ponta Grossa que ela não entregou, deixou a ambulância aqui dentro do centro. Olha, tem também, para a própria prefeitura, nós entregamos uma emenda de 300 mil reais para equipar a Casa Corina Portugal, que é onde recebe mulheres vítimas de violência, né? Aquelas vítimas graves que estão sob ameaça realmente de morte, que não tem para onde ir, né? Essa emenda chegou, inclusive eles fizeram toda a compra dos equipamentos para reformar a casa. Tem muitas emendas que nós entregamos ao longo desses 6 anos de mandato, mas é natural que nesse momento queiram desmerecer o nosso trabalho. É algo que eu nunca fiz, né? Eu acho que quando você tem coisas boas e positivas, você deve pontuar, até porque ninguém é tão ruim assim. Agora, tem coisas que precisam ser mudadas aqui na cidade com toda certeza. Até o asfalto, né, que a prefeita fala tanto, ela mesmo disse no seu programa de TV do horário eleitoral gratuito que eu tinha enviado 1,5 milhão para o asfalto. Então tem muita emenda sim, mas infelizmente faz parte da campanha agora esse desmerecimento da outra parte. Vamos falar sobre asfalto, que é um dos temas da campanha. Primeiro, eu queria saber como é que a senhora entende isso, qual é o seu projeto sobre mobilidade urbana, neste quesito de asfaltamento de ruas. Ponta Grossa tem hoje, Marcos, segundo dados do Paraná Cidades, 500 quilômetros de ruas ainda sem nenhum tipo de pavimentação. 500 quilômetros. A atual gestão prometeu realizar 100% de asfalto na cidade. Nós já sabíamos lá na campanha passada que isso era impossível de ser feito e realmente não foi cumprido, né? E só foi cumprido agora algumas pavimentações nesse ano eleitoral, que nos outros anos não aconteceu. No nosso projeto, nós vamos ter como meta 100 quilômetros de asfalto por ano. Isso dá, em média, mais ou menos 10 quilômetros e pouquinho de asfalto por mês, uma meta totalmente possível de ser realizada durante o mandato. Então, vão ser 400 quilômetros de asfalto. Ainda vai faltar, né, mais 100 quilômetros a serem feitos, mas nós vamos dar esse gás para cumprir essa meta, Mark, né? A gente não pode enganar a população com promessas que não podem ser cumpridas. E esse asfalto todo, nós vamos decidir com a população. A gente tem no nosso plano de governo o plano de bairros. É você ir até os bairros, até as comunidades, sentar com a população e decidir, por exemplo, quais serão as ruas que terão prioridade de asfalto, também quais são as obras que terão prioridade naquele local. Vou te dar outro exemplo. Tem bairros aqui de Ponta Grossa que precisam
de interligações entre eles, né? Até para facilitar a própria questão de deslocamento, descentralizar o trânsito aqui de Ponta Grossa. Então, tem também bairros que precisam de outro tipo de infraestrutura, como, por exemplo, a construção ou ampliação de um CMEI, de uma escola, a reforma ou a construção de uma unidade de saúde. Então, essas obras, nós queremos decidir com quem vive no local, porque eles é que sabem o que é prioridade para eles. Vamos falar de saúde, candidato, que também é um tema importante na campanha. Há toda essa polêmica em torno do fechamento do pronto-socorro municipal. Queria que a senhora reforçasse o que a senhora pensa sobre isso e a sua proposta para essa questão. O fechamento do pronto-socorro foi a medida mais absurda que foi feita por essa gestão. Ele criou um caos na saúde. A gente sabe que, claro, saúde nunca vai ser 100%, mas quando você fecha uma porta de um hospital, quando as pessoas não têm mais um hospital para ir, né, isso criou um caos aqui em Ponta Grossa. Na época, né, aliás, até hoje, a gente vê a falta de leitos nos hospitais que ainda tem, no Regional, na Santa Casa, no próprio Bom Jesus, no São Camilo. Hoje, muitos dos pacientes de Ponta Grossa, eles precisam ser transferidos para outras cidades. Tem pessoas indo para Castro, para Jaguareaíva, para Arapoti, para Laranjeiras do Sul, que são municípios muito menores do que o nosso. Então, nós temos uma necessidade real de ter o nosso hospital municipal. Você veja, das grandes cidades, né, do nosso estado, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Cascavel, todos têm hospital municipal. Todos não ficam da dependência do governo do estado, da central de leitos, para dizer se o paciente vai para cá ou vai para lá. E nós temos que voltar até o nosso. Nós tínhamos dois, o Hospital da Criança e o Pronto-Socorro Municipal, que era o hospital municipal. E hoje nós não temos nenhum, né, porque foi entregue para o governo do estado. A prefeita fechou o pronto-socorro municipal e ainda doou para o governo do estado. Então hoje, para reabrir lá, a prefeitura não tem mais essa competência. Por isso a gente tem que ter um outro local. E nós vamos construir um grande complexo de saúde no antigo 26 de outubro, que é um imóvel que fica próximo ao Terminal Central, né, no centro, para facilitar, inclusive, a vinda das pessoas para esse complexo de saúde. Na parte tombada, né, que nós vamos reformar, nós vamos ter ali, por exemplo, o Centro da Melhor Idade para atender os nossos idosos, inclusive com médicos para atendê-los. Nós vamos ter um centro especializado para as crianças especiais, para as crianças com deficiência também ali, para que elas possam ter acesso às suas terapias, que hoje elas não têm. E na parte de um terreno que tem ali aos fundos, nós vamos construir um novo complexo, um novo prédio, que esse vai ser o nosso pronto-socorro, o nosso hospital municipal. Ele vai ter 50 leitos, vai ter 10 leitos de UTI, vai ter centro cirúrgico. Nós vamos realizar lá cirurgias de pequena e média complexidade, exatamente nos moldes do que acontecia no pronto-socorro municipal. Isso vai ajudar a nossa população, primeiro, a não ter que ir para outros municípios, né? Nossos pacientes serem transferidos para outros municípios. E nos ajuda também em relação aos outros hospitais aqui de Ponta Grossa, porque você consegue desafogar também esses hospitais. Mas até que a gente construa o nosso novo prédio, lá no 26 de outubro, nós vamos fazer parcerias e convênios com os hospitais aqui de Ponta Grossa, que têm alas que podem receber os pacientes. Eu estive nesta semana, ali na semana passada, na Santa Casa, que é o Hospital do Bem, que é um hospital referência aqui para a nossa cidade, né, de excelente atendimento. Nós firmamos uma parceria com eles, de que chegando em janeiro, nós vamos utilizar da estrutura da Santa Casa, e queremos fazer isso com os outros hospitais também, para que eles recebam os nossos pacientes, para que eles não tenham que ser transferidos para outras cidades, e também realizar ali, hoje nós temos uma fila de saúde muito grande na cidade, fila de especialidades, né, de consultas, de exames, e com a Santa Casa, que eles têm uma estrutura, né, para fazer esses exames, nós vamos fazer no modo corujão. Isso já foi feito em São Paulo, na época do governo Dória, né? Você utilizava do espaço de clínicas particulares, de hospitais filantrópicos e particulares, para você ir reduzindo essa fila em exames que a gente sabe que a população espera há muito tempo. Tem filas gigantes. Pra você ter uma ideia, aqui em Ponta Grossa,
tem mais de 1.800 crianças aguardando na fila de neuropediatria. Nas nossas contas, as crianças elas vão virar adultos e essa fila não vai ter zerado. E com situações, com parcerias como essas, com os nossos hospitais e também com outras clínicas, nós vamos diminuir essas filas aqui na cidade. Falando em fila, candidato, aproveitar também para falar de saúde mental, só em Ponta Grossa tem cerca... a fila de pessoas esperando uma consulta para autistas, por exemplo, demoraria 20 anos no ritmo atual para ser zerada. Como é que a senhora pensa em resolver essa questão? É justamente o que eu estava te falando, né, da neuropediatria, também é uma fila grande para psiquiatria. Essas filas, nós temos duas maneiras. A primeira é esses convênios que nós queremos fazer com os hospitais, com as clínicas aqui de Ponta Grossa. O Hospital São Camilo, né, ele já é uma referência nesse sentido, né, nós precisamos utilizar dessa estrutura deles. E também nós vamos utilizar do consórcio de saúde, o consórcio intermunicipal de saúde de Ponta Grossa. A prefeitura investir mais no consórcio. Hoje nós investimos apenas 6 milhões de reais. Isso precisa aumentar, esse repasse precisa aumentar do município, porque lá eles conseguem fazer a contratação desses médicos de especialidades e também ali ajuda a diminuir a fila. A minha irmã, que é vereadora, agora nessa atual gestão, como que ela está na Câmara Municipal, ela fez uma emenda impositiva de 83 mil reais para fila de neuropediatria. E foi pelo consórcio que foi feito isso. Deu para atender, Mark, mais de 200 crianças. Para você ver como é possível, não é caro fazer isso, é só você querer. O problema é que a fila da neuropediatria, ela tem uma consequência para o município. A partir do momento que uma criança ela é laudada, ela gera, né, uma despesa para o município em terapias que ele precisa realizar para essas crianças. Ela também gera uma consequência lá no ensino municipal, porque esta criança que é laudada, ela tem que ter um tutor para acompanhá-la durante ali o período escolar. E hoje isso não acontece. Quando tem um tutor, é um estagiário. E jamais desmerecendo os estagiários que estão ajudando, mas eles não são especializados para cuidar e atender essas crianças. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ter o tutor. Nós vamos investir pesado também nessa questão da inclusão das crianças nas nossas escolas. Hoje as famílias se sentem desprestigiadas, elas não têm apoio algum da prefeitura. Tenho conversado com muitas mães e pais e eles me contam, Mark, que eles mesmos estão se especializando, indo atrás ali para se desenvolver, para saber como eles conseguem ajudar os seus filhos a terem mais qualidade de vida. Então é muito importante que a prefeitura invista nisso. E mais do que isso, lembrar que essas crianças que têm necessidades especiais, elas vão crescer. E a gente nunca fala sobre isso. A maioria das pessoas lembra das crianças, mas elas vão crescer. E para que elas tenham qualidade de vida já adultas, nós precisamos oferecer uma estrutura para que elas se desenvolvam melhor. Esses tempos eu encontrei num bairro andando uma criança, Mark, e ele era autista grau 3, mas era uma criança extremamente sociável, risonha, abraçava todo mundo, entrou no Jeep com a gente, andou de Jeep. E aí a mãe dele me contou esse progresso todo dele, porque no começo ele realmente era mais agressivo, né? Tinha algumas limitações a mais, foi justamente por conta de que ele conseguiu ter acesso às terapias. E aí ele tem, hoje você vê nitidamente uma qualidade de vida muito maior. É isso que nós precisamos oferecer para as nossas crianças de hoje. Para fechar essa questão de saúde, candidata, a senhora já tem noção de quanto vai custar essa compra, entre aspas, de consultas na rede privada, que é o corujão que a senhora falou, e de onde vai tirar o dinheiro? Hoje nós temos, Mark, um orçamento de saúde estimado para os próximos 4 anos, né? Só de saúde, não estou falando do orçamento total da prefeitura, de mais de 1,5 bilhão de reais. Então, é bastante recurso para a gente investir, né? Nós já supomos ali que nós vamos gastar em torno de investir 250 milhões no nosso hospital, né? Inclusive com custeio, com a construção dele. Nós também vamos
investir nos médicos, né? Essa contratação de médicos, tanto para as filas de especialidades, dentro ali do consórcio de saúde, como em contratações da prefeitura e com esses hospitais para diminuir a fila, eles vão custar em torno de 120 milhões de reais. Então, dá para fazer, nós temos recursos sim, agora, nós temos é que ter prioridades. Hoje, eles só querem investir em reforma de postos de saúde, que, aliás, alguns foram só maquiados. E não é isso que o povo quer. O povo quer chegar na unidade de saúde, quer ter médico. Hoje chega-se numa unidade de saúde, você leva 2, 3 meses para agendar a consulta. Isso não pode acontecer. Então, com essa contratação, nós vamos dobrar esse número de médicos, vai custar 120 milhões para a Prefeitura de Ponta Grossa. Ok, vamos trocar de tema, falar de transportes, né? Nós temos essa questão aí dos questionamentos à licitação da VCG. Como é que a senhora entende isso e o que mudaria no edital que foi publicado? E principalmente, candidata, se pretende baixar a tarifa ou reduzir o subsídio? Mark, primeira coisa em transporte coletivo é discussão. Isso não aconteceu na atual gestão. Tanto é que o edital acabou tendo problemas, né? Foi impugnado pela empresa e agora está suspenso. Então essa é uma discussão que a próxima gestão tem que fazer profundamente com os entes aqui de Ponta Grossa, com as entidades da sociedade civil organizada, né? Nós temos, por exemplo, a UEPG, que tem muitos técnicos que podem auxiliar nessa discussão. Nós temos também uma discussão judicial hoje entre a empresa, a VCG e a Prefeitura de Ponta Grossa, em que eles contestam um reequilíbrio econômico financeiro e se isso se concretizar, se a justiça determinar, nós vamos ter aí uma dívida com a VCG em torno de 277 milhões de reais. Isso é extremamente temerário, né? Nós vamos ter que analisar como vai ficar essa questão, vai fazer parte dessa discussão. E o que a população de Ponta Grossa quer hoje em Ponta Grossa é um serviço de qualidade. Quando eu converso com as pessoas, elas falam, por exemplo, sobre os pontos de ônibus, que hoje, né, muitos locais da cidade não têm ponto de ônibus. Quando tem, é um ponto de ônibus que não protege da chuva, que não protege do sol. Aliás, a gente teve um investimento em pontos de ônibus em Ponta Grossa nos últimos anos, mas o ponto de ônibus foi um desperdício. Aquele ponto de ônibus foi um desperdício do dinheiro público, porque ele não protege a população de maneira alguma. A questão dessa discussão que nós precisamos fazer da tarifa. A gente não vai aumentar a tarifa, vai lutar sempre para diminuir essa tarifa aqui em Ponta Grossa. Nós vamos buscar subsídios do governo estadual e do governo federal. Veja que o governo estadual em Curitiba e na região metropolitana despende muitos recursos, né, para auxiliar no transporte coletivo da cidade. Tem que fazer aqui em Ponta Grossa também. Tem outras cidades aí com regiões metropolitanas pelo estado que também mereceriam receber esse subsídio. Né? A gente tem que tratar das gratuidades. E fala-se muito também sobre a modernização do transporte aqui em Ponta Grossa. Veículos elétricos, por exemplo, ar-condicionado, Wi-Fi. Eu penso que essas coisas podem estar nesta discussão, com toda certeza. A gente tem que pensar na modernidade do sistema. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer o sistema funcionar. Hoje a grande reclamação da população, além dos pontos de ônibus, também é o corte de linhas. Muitas linhas foram cortadas em Ponta Grossa nos últimos anos. Por dia, para você ter uma ideia, os ônibus deixaram de transitar pela cidade 11 mil quilômetros. Então aquele ônibus que circulava de meia em meia hora aqui na cidade, hoje chega de uma em uma hora no bairro. Aí sempre está lotado, no horário de pico é ainda pior, né? Então, sem contar que agora, né, há 10 dias da eleição, resolveram trazer algumas linhas de volta, reinstalar algumas linhas. A gente vê que isso é eleitoreiro, é politiqueiro, infelizmente. Não deviam ter cortado essas linhas. Sábado e domingo a gente tem uma redução de linhas drásticas em Ponta Grossa também. Claro que a gente sabe que diminui um pouco a circulação, mas as pessoas hoje trabalham sábado e domingo. Elas têm que ter à disposição. E um ônibus com qualidade. A vida útil do ônibus em Ponta Grossa era de até 10 anos. Chegava a 10 anos, a empresa tinha que trocar aquele veículo.
Hoje, né, é de 14 anos. A prefeitura foi aumentando a vida útil do ônibus. Isso beneficiou a empresa, que não precisou trocar o ônibus com 10 anos. E o ônibus quebra muito hoje nas vilas de Ponta Grossa. Isso aí também tem que mudar. Então, uma grande discussão, Mark, que a gente precisa fazer para oferecer, em primeiro lugar, transporte de qualidade para as pessoas, mais linhas nos bairros, né, que o ônibus não quebre e pensar nessa modernização com um preço sempre baixo. Só para ficar claro, candidata, sobre o subsídio, o que a senhora pensa? O subsídio, nós precisamos rever. Como eu te disse, eu quero ir atrás do subsídio do governo estadual e do governo federal, porque pela primeira vez na história de Ponta Grossa, nós tivemos uma prefeita que deu dinheiro para a VCG. Ela fala tanto em economia da saúde, mas ela foi lá e deu dinheiro para a empresa, porque esse dinheiro que ela dá é para a empresa. E todo mundo paga. Quem anda de ônibus e quem não anda de ônibus hoje por conta desse subsídio, desse dinheiro que ela dá para a VCG. Se isso for necessário, nessa discussão nós vamos avaliar, mas nós vamos correr atrás, Mark, é do subsídio estadual e do subsídio federal. Candidato, só para rodar mais assuntos aqui, habitação. Ponta Grossa tem um grande déficit habitacional, aliás, está entre os 3 maiores do Paraná, são pelo menos 3 mil famílias, a senhora sabe bem, que estão morando em áreas de risco como morros e córregos. O que a senhora pretende fazer? Nós vamos reabrir a Prolar, que é a companhia de habitação aqui de Ponta Grossa, que ao longo de toda a sua história entregou mais de 20 mil lotes urbanizados, casas, fez parcerias, né, sempre com o governo federal, com a Coapar do governo estadual. E olha, nós precisamos retomar essa companhia, porque como você disse, nós temos pessoas hoje em situação de vulnerabilidade de habitação extrema na cidade. Essas pessoas precisam ter dignidade, precisam ter um lar, e a volta da Prolar vai propiciar com que a gente volte, por exemplo, com os lotes urbanizados, né, onde você dá um lote para a pessoa, a prefeitura ela auxilia no início da construção com alguns materiais e aí ela mesmo vai construindo a sua casa, inclusive em sistema de mutirão, com apoio, por exemplo, de igrejas, né, que ajudam. Isso sempre aconteceu em Ponta Grossa, sempre deu certo e nós queremos fazer, através da nossa Prolar, parcerias com o governo do estado, com a Coapar e também continuar com o governo federal, essas parcerias da entrega de casas. O que não pode fazer é como está hoje. A atual gestão não entregou absolutamente nada, ela fechou a Prolar. A Prolar, ela teve uma corrupção muito grande e ao invés de você tirar os bandidos de lá de dentro, eles resolveram só simplesmente fechar. Se não fossem os funcionários da Prolar, nem saberíamos desta corrupção, porque foram eles que denunciaram, né? Fecharam a Prolar e agora quem sofre é a população. Candidata, falar de política também, vamos lá, os apoiamentos. A senhora não recebeu, pelo menos publicamente, o apoio de nenhum dos candidatos que não foram ao segundo turno. O Marcelo Rangel e o Aliel Machado declararam ali que vão ficar independentes, não vão apoiar ninguém, pelo menos até o momento. Há uma expectativa sobre o Aliel Machado, né, que falou, mesmo dizendo que estava independente, falou que ia ter uma candidata, mas não anunciou ainda. A senhora espera o apoio dele? Eu nunca conversei com ele, ele nunca conversou comigo. Eu acho que provavelmente ele não vai me apoiar, até porque eu vejo que o time dele já está lá para o outro lado da outra candidata também. As pessoas que inclusive assessoram ele, isso até está ficando público aí nas redes agora nos últimos dias. E nós temos o apoio do povo. Eu não vim negociar com ninguém, Mark. Eu no primeiro turno já fiz isso, a minha chapa é pura, eu tenho o apoio da Federação PSDB Cidadania, tenho o apoio do PP, do Progressistas, e não vou e não irei negociar cargos na prefeitura, né? Do outro lado, a gente sabe que está se loteando já a prefeitura, né, com essa disponibilidade de cargos. Eu não vou fazer isso, eu quero chegar na prefeitura livre para poder colocar pessoas técnicas, pessoas que acreditem que Ponta Grossa pode melhorar, e não é com arranjos políticos que nós vamos fazer isso. Então a gente segue com o apoio da nossa população, né, sem lotear a prefeitura de Ponta Grossa para os outros partidos. Sobre o governo estadual, a senhora pretende procurar o apoio nessa reta final do Ratinho Júnior, já que o candidato dele não foi ao segundo turno? A senhora tem essa interlocução, já que a sua concorrente parece não ter muita conversa com o time do governador, né? Mark, da mesma maneira como eu já me posicionei na Assembleia Legislativa, eu votei mais projetos de lei a favor do governo do estado
do que contra. Eu sou uma pessoa independente, quero sim que o governador possa nos auxiliar. E se não auxiliar nesse momento da campanha, mais eleita, nós vamos buscar estar junto ao governo do estado, né? Eu tenho muitos amigos deputados que são da base do governo, que já se prontificaram a nos ajudar aqui em Ponta Grossa, né? Inclusive intermediar junto ao governo do estado recursos aqui para nossa cidade. Esse apoio, ele é importante que a gente tenha diálogo com o governo do estado. Eu quero ser uma prefeita que vai receber todo mundo, independente de partido, de ideologia, né? Governo federal também. A gente tem que se unir em prol da cidade, deixar os adversários de lado. Na política a gente tem adversários, isso é evidente. Agora, a hora que chegar lá na prefeitura, a gente tem que pensar no bem comum e buscar os recursos e buscar o apoio para que a gente faça a nossa cidade crescer. Candidata, rapidamente, o tempo está acabando. A senhora falou sobre a Assembleia. Ponta Grossa tem 2 deputados hoje, a senhora e o Marcelo Rangel. A cidade não perde se a senhora sair do mandato. No passado, a senhora até assinou um compromisso de permanecer deputada. Como é que a senhora está pensando isso? Eu assinei lá no primeiro mandato, né, Marco? Mas aí de tantas pessoas me pedirem para sair candidata, eu as ouvi novamente nesse momento. Eu sempre disse que eu sei a importância do meu mandato para a cidade, para as causas que eu defendo, né, para as bandeiras que eu defendo na Assembleia Legislativa, mas de tanto eu ouvir o pedido de socorro das pessoas aqui na cidade, de que a gente precisa mudar as coisas, eu resolvi ser candidata. Eu, por exemplo, Mark, eu nunca fui indicada para ser deputada dos prefeitos aqui de Ponta Grossa. Eles nunca me indicaram, mesmo eu sendo a mais votada nas 2 vezes. E eu vou fazer o contrário. Eu vou indicar o deputado que foi eleito pela cidade, né, para que trabalhe pela cidade de Ponta Grossa. Eu vou buscar os deputados federais também, independente de posicionamento político e tudo, né, o Sandro Alex, o Aliel Machado. Mas a gente tem um time aí já também de deputados que querem nos auxiliar. Por exemplo, vou citar um aqui, o Pedro Lupion, é um deputado que já atua aqui na região dos Campos Gerais, principalmente na questão do agro. Ele está com nós, já nos disse que vai nos ajudar, mas a gente quer unir forças, independente de que lado elas estejam, pelo bem da nossa cidade. Mabel Canto, candidata do PSDB, eu agradeço a sua atenção com a audiência da Jovem Pan. Obrigada, Mark. Chegou a hora da mudança. Ponta Grossa pode mais. A gente não pode viver numa cidade mais ou menos. A gente tem que acreditar que as coisas podem melhorar aqui na nossa cidade. Então vamos à luta, vamos vencer essas eleições no próximo dia 27. Quero pedir o apoio da população. E agora, Mark, vamos pro jogo do Operário que está começando. É isso. Obrigado, candidata Mabel Canto do PSDB. E a gente segue na cobertura das eleições de 2024 aqui na Jovem Pan. Jovem Pan News, eleições 2024. De segunda a sexta, às 7 da manhã. Jornal da Manhã. Paraná.